Fala, Nação Rubro-Negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, eu tô aqui dando uma olhada no GE, nas prováveis escalações do Flamengo para amanhã, tá? A riqueza de detalhes sobre como o Sampaoli treinou me espanta. E assim, acho que passou da hora da gente começar a questionar como que vazam tantas informações assim do Flamengo. Eu dei uma olhada na parte do Botafogo, do GE, não tem tantos detalhes assim não. Claro, tem as informações pertinentes, né? Mas não é assim com essa riqueza de detalhes que sempre tem no Flamengo. E lá no Ninho do Urubu, gente, o campo onde os jogadores treinam, desde a época do Jorge Jesus, tem um tapume lá, tá ligado? Então esse tapume, quase ninguém consegue enxergar o treino. Só pessoas autorizadas. Claro, se você meter um drone lá, você vai ver com facilidade até. Mas fora essa situação, não dá para ficar vendo o treino assim tão facilmente, com essa riqueza de detalhes. Faltou poucos caras falarem a cor, né, da roupa íntima do Sampaoli. É um absurdo o que acontece no Flamengo, né? O vazamento de informações lá no Flamengo é uma coisa assim de outro mundo. E enquanto a gente tiver esses vazamentos de informações, principalmente no que tange a treinamentos, qualquer treinador no Flamengo vai ter dificuldades para conseguir armar a equipe. Ah, mas o Sampaoli não liga muito. É verdade, o Sampaoli não é muito de ligar para esse negócio, não. Ele toca o barco e não tá nem aí para se vazou, se não vazou, até porque se ele fizer 120 escalações no Flamengo, serão 120 escalações diferentes. Mas a riqueza nos detalhes é uma coisa que me impressiona e eu fico pensando, será que ninguém nunca parou para pensar que esse negócio avacalha? Eu sei, essa história não é de hoje, né? Várias vezes a gente já viu debatendo aqui, debatendo em outros canais, mas nunca muda, né? É sempre a mesma coisa. Vaza, mas vaza com gosto. Bom, segundo o GE, o Sampaoli utilizou 2 times nessa sexta-feira lá no Ninho do Urubu. O primeiro time formado por Rossi, Fabrício Bruno, Eric Pulgar e Léo Pereira, jogando com uma linha de 3 zagueiros, Mateuzinho na lateral direita, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Igor Jesus fazendo o primeiro volante junto com o Alan, né? Então a gente teria uma dupla de volantes aí, Igor Jesus e Alan. Aí Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, tá? Então vamos montar esse time aqui. Rossi no gol, Fabrício Bruno pela direita, Eric Pulgar centralizado, Léo Pereira na esquerda. Mateuzinho como ala direito, Ayrton Lucas como ala esquerdo. Igor Jesus e Alan, os 2 volantes. Everton Ribeiro aberto pela direita, Bruno Henrique aberto pela esquerda, Pedro centralizado. Ou seja, um time sem meia armador. É claro que a responsabilidade de armar a equipe vai ser do Everton Ribeiro, mas como ele vai ocupar também a faixa direita de campo, obviamente nós vamos ficar com um buraco no meio de campo, não tenham dúvida disso. Se o time fosse bem treinado, se o time comprasse o barulho do Sampaoli, o Everton Ribeiro poderia vir fazer essa meiuca aí, tá? Ele e o Bruno Henrique, os 2 fecham no meio ali, quando o Flamengo tivesse sem a bola. Mas como é um time mal treinado, um time preguiçoso, como o Everton Ribeiro sabe que no time do Sampaoli ele é banco de reservas, vocês vão ver rapidamente um buraco no meio de campo ali, sempre que o Flamengo perder a bola. E vocês sabem, o meio de campo do Botafogo é uma das coisas mais notáveis que esse time do Botafogo tem. A ligação dos caras, defesa, meio, ataque no Brasileiro é uma coisa muito bacana. Vivi para ver a gente ter receio de jogar contra o Botafogo. Enfim, a segunda escalação trazida pelo GE foi Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo, de novo 3 zagueiros, Rodrigo Caio pela direita, Davi pelo meio, Pablo pela esquerda, Wesley na lateral direita, Felipe Luiz na lateral esquerda, aí teríamos de novo 2 volantes, mas de características diferentes de Alan e de Igor Jesus. Teríamos o Thiago Maia como primeiro volante, o Gerson como segundo volante, que o Gerson não funciona que nem o Alan. Ele sai muito, mas sai muito mesmo. Aí na frente, Everton Cebolinha na esquerda e Gabigol aberto pela direita. A diferença é que no segundo time nós temos um jogador que pode funcionar como meio armador, que é o Gerson.
tá? E o Vitor Hugo, perdão, esqueci do Vitor Hugo, Gerson e Vitor Hugo. Então nós teríamos esses dois jogadores que poderiam jogar centralizados com o Cebolinha e o Gabigol. Como o Gabriel não joga centralizado, ele joga sempre aberto pela direita, teríamos uma dupla de ataque. Jogaríamos então no 3-5-2, no meio de campo formado por Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo, Wesley e Felipe Luiz, os 5 do meio de campo, tá? E no ataque, o Gabigol pelo lado direito e Cebolinha pelo lado esquerdo. Esse esquema aqui, se for bem treinado e se os 3 zagueiros aguentarem o tranco, pode ser que a gente tenha mais volume com o Botafogo, porque o meio de campo vai ficar todo preenchido. Por que o meio de campo vai ficar preenchido? Porque o Felipe Luiz não é um ala, ele é um lateral. O Wesley é um ala, mas é um menino, tem vigor para ir e vir, diferente do Mateuzinho, que está voltando de lesão, e do Ayrton Lucas, que não vai e não volta de jeito nenhum. Então, o buraco que nós teríamos na primeira escalação e a falta de um jogador para poder armar jogadas, nessa segunda escalação nós não teríamos, porque nós teríamos Gerson e Vitor Hugo com essa função de armar. Seria uma linha de 3 com o Wesley na direita, o Thiago Maia centralizado e o Felipe Luiz na esquerda. À frente, Gerson na esquerda, Thiago Maia na direita, Vitor Hugo, mais à direita. E aí, lá na frente, na direita, o Gabi, na esquerda, o Everton, Cebolinha. Então, seria um time que preencheria mais as vagas até quando o Flamengo estivesse sem a bola. Então, seria o ideal. Agora, se esse segundo time entrar com Gerson centralizado, com Vitor Hugo aberto na direita, Gabriel centralizado e Everton Cebolinha na esquerda, fazendo um 3-4-3, aí nós vamos perder o meio de campo. Certamente nós vamos perder o meio de campo como a gente perderia no primeiro. Então, assim, o ideal seria, na minha humilde opinião, que ele mesclasse o primeiro time com o segundo time. Ele quer jogar com 3 zagueiros? É um direito dele, gente. Ele é o treinador do Flamengo. Então, ele faz o que ele bem entender até depois desse jogo. Depois desse jogo a gente não sabe, né? Mas, enfim, eu usaria ali o Matheus Cunha, não utilizaria o Rossi, Matheus Cunha, não utilizaria o Rodrigo Caio, utilizaria o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Léo Pereira, para mim, os 3 melhores zagueiros que nós temos hoje. O Wesley na direita, Thiago Maia, Alan e Felipe Luiz, tá? Para segurar bem ali, então teria uma linha de 4 aí. E aí na frente eu colocaria Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Jogaria num 3-4-3, uma mescla das duas equipes. O que vocês acham, nação? Como vocês montariam um Flamengo para jogar contra o Botafogo? Eu fico abismado, eu fico apavorado de ver como que as coisas vazam no Flamengo, assim, numa facilidade absurda, né? Ninguém tá nem ligando para nada. Bom, mas se ninguém tá nem ligando para o Campeonato Brasileiro, as coisas vazam assim facilmente, ninguém tá nem aí mesmo, pelo menos para as eleições do ano que vem a gente tem algumas novidades para vocês. Eu sei que esse lance de política está enchendo os pacová de muita gente, mas é importante a gente ficar sabendo, porque é justamente a política que está movimentando o Flamengo, tá? Primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. Sempre que a gente dá uma informação que eles acusam um golpe, eles dão um jeito de botar uma informação que dê uma passada de pano em cima da verdade que a gente revela, tá? Marcos Braz não é querido por nenhum dos jogadores. Não tem jogador nenhum que gostou da sentada de colo que o Landim deu no Gabriel, não. Não teve. Sabe por que não teve, gente? Tava conversando... Bom, enfim. Sabe por que não teve, gente? Porque jogador é corporativista. Ele sabe que hoje foi com o Gabriel. Amanhã pode ser com ele. E o Gabriel é um cara grande, que tem as costas largas. Se acontecer uma trairagem com o Gabriel... pode acontecer com ele também. E para os jogadores isso é trairagem. Então não tem jogador nenhum aplaudindo a decisão do Landim de chamar a atenção do Gabriel, de podar as asas do Gabriel. Não tem jogador nenhum a favor disso, não. Nenhum. Tá? Eu garanto para vocês, posso garantir para vocês que os jogadores não estão vendo com bons olhos o que foi feito com relação ao Gabriel, ao contrato do Gabriel, a chamada de atenção pública, né? Pública, assim, entre eles lá, né? Que o Landim foi lá no Ninho do Urubu e sentou o Gabriel no colo,
acabou com a moral do Gabriel na frente do grupo todinha, em virtude daquela discussão lá no Fortaleza. Aí eu pergunto para vocês, por que não fez isso lá na época que aconteceu? Porque já aconteceu tem mais de 2 semanas. Por que não fez isso naquela época? Por que fez agora? Para repercutir, para poder dar mais asas a um dirigente que está perdendo o elenco todo. O Braz não tem domínio do elenco. O elenco está do lado do Gabriel por corporativismo. Eu escutei esses dias muitos de vocês falando, não, o Gabriel não pode xingar o superior dele. Tá, eu entendo. Ele saiu lesionado, né? Vamos lembrar que ele não foi substituído ao acaso. Ele saiu lesionado daquele jogo, mais uma vez por conta de um gramado horroroso. Ele chamou a atenção do cara, ele estava bravo, gente. Estava chateado. Então ele chamou a atenção do dirigente que estava lá enchendo ele. E o dirigente retrucou ele de uma forma que eu acho que um superior não pode fazer. Ele não pode jogar na cara do cara um insucesso dele num outro lugar. Ele foi tão infantil quanto o Gabriel. E ele é o chefe. O chefe tem que ser o cara que vai colocar o cara no lugar dele direito. Então, assim, para mim, nessa jogada, não tem ninguém certo. Nem o Gabriel, nem o Marcos Braz. E ir no CT para desmoralizar um cara que já fez muito pelo Flamengo, mas hoje não faz absolutamente nada, não ajuda o restante do elenco. Porque o restante do elenco fica assim, da próxima vez vai ser comigo, então. Sabe, o clima não tá legal, o clima não tá bom, as atitudes do Landim vêm sendo forçadas para tentar recuperar os poderes do Marcos Braz. O Landim vai fazer um último ano de mandato, o ano que vem, né, no ano de 2024, e pelo que eu apurei, está crescendo muito a questão do Valim Vasconcelos vir presidente. Ele tinha se afastado bastante do Rodolfo Landim, mas agora ele está sendo visto com frequência no conselho, batendo papo com o Rodolfo Landim. Os dois voltaram às boas, parece que voltaram às amizades que tinham antes, e sempre que questionado, o Valim diz lá nos corredores da Gávea, com um sorriso no rosto, o Valim é um cara muito sério, o Valim não é de muitos sorrisos. Com um sorriso no rosto, o Valim fala, bom, ainda tem muito chão pela frente, vamos ver o que eles vão decidir. Ou seja, eles vão decidir, não ele. Ele está disposto, talvez, a vir a presidente. O BAP e o Rodrigo Dunches não gozam de muita simpatia entre os grupos apoiadores de Rodolfo Landim. Então, as chances de vir um Valim no próximo ano são grandes. E aí eu já falo para vocês, é óbvio que nós temos que ver o plano de governança do Valim. Mas o Valim, cara, Valim é o Valim, né? Puxa vida, o Valim é um nome de peso, sabe? A minha primeira impressão é apoiar o Valim, assim. Apoiar não, porque eu não vou fazer campanha para ninguém, mas eu fico feliz de ver o Valim vindo, e o Fabrício Lopes, pelas ideias que ele tem, pela época que ele passou no departamento financeiro do Flamengo, fez muito bem o Flamengo. Quando foi vice-presidente de futebol do Flamengo, fez muito bem o Flamengo. É um cara centrado, inteligente. Eu gosto do Valim, para ser bem sincero, sabe? Mas é igual eu falo para vocês, nós não podemos ficar votando em pessoas. Temos que votar nas ideias das pessoas, até para a gente poder cobrá-las depois. Assim eu penso, talvez esteja errado, mas é assim que eu penso. Então, assim, tem que ver o plano de governança do Valim. Mas eu acho que se o Landim confirmar o Valim para 2025, o Landim acerta no nome, pelo menos num primeiro momento. O que vocês acham disso, nação? Política e futebol vão se misturar daqui para frente bastante, porque é disso que o Flamengo vive. Tamo juntos, nação. Olha, do fundo do meu coração, vocês são guerreiros. O que eu tenho visto vocês me defenderem por aí, porque agora virou moda, né? Agora tem um monte de gente copiando as minhas matérias, replicando as minhas matérias e não dão créditos. Eu não tenho vaidade nenhuma, vocês nunca me viram aqui pedindo crédito por nada. Eu sempre aviso a vocês, olha, tem vídeo aqui já falando disso. Há muito tempo eu falei isso aqui, mas eu não peço crédito de nada. Eu não sou vaidoso, de coração. Não, vocês sabem disso. Um ano atrás, eu ocupava essa tela toda. Eu só mudei por saúde. Então, vaidade é uma coisa que eu não tenho, nem vaidade, nem ego. Eu tenho muito amor, isso eu posso falar para vocês. Eu tenho muito amor, eu tenho muito orgulho de ter conquistado essa família que está aí do outro lado. Eu me emociono muito com vocês que estão daí do outro lado. E quando eu vejo vocês me defendendo, numa postagem aqui, numa postagem acolá, meus olhos marejam. Porque isso é carinho, tá ligado? Isso é carinho, isso é gostar, isso é envolvimento. Mesmo sem a gente ter se visto pessoalmente, ninguém tem o envolvimento que esses canais VVP têm.
Nós temos. Quando eu encontro com alguns de vocês na rua, ninguém fica assim, tímido. A gente conversa como se a gente se encontrasse há muito tempo. Como se a gente todo dia fosse naquela padaria da esquina comprar aquele pão e conversar. Então, eu não posso deixar de dizer que eu amo vocês de verdade. Eu não posso deixar de agradecer o carinho que vocês me dão, a defesa que vocês fazem. E aí não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém. É nosso. É fechamento nosso, tá ligado? Obrigado de coração. Desculpa mais uma vez por me emocionar. É de alegria de ver como vocês são comprometidos com a gente. Obrigado, tá? Vou ficar aqui até o último dia da minha vida. Obrigado de coração pelo apoio lá no dia, pelo apoio nesses canais aqui. Desculpa por me emocionar, mas eu sou muito grato. Obrigado de coração mesmo. Valeu? Agora um monte de gente vai me xingar também porque eu chorei. Valeu, obrigado, tamo juntos, fiquem com Deus. Bom final de semana. Saudações rubro-negras. Obrigado, tá? Obrigado mesmo.